Boa tarde, pessoal. Nós somos do LIS, Laboratório de Imagem e Som, que é um projeto de extensão do curso de História aqui na UFSJ, coordenado pela professora Cássia Palha. Hoje a gente tem o privilégio de entrevistar a professora Emila Grisende. Seja bem-vinda, professora. A professora Emila é graduada em História pela Universidade de Juiz de Fora Federal e lá mesmo ela começou a se especializar em Ciências da Religião. Depois disso, ela foi para a Unesp, onde fez seu mestrado, e voltou para a UFJF, onde ela fez o seu doutorado e concluiu. Ela também é professora da Rede Estadual de Ensino e de instituições de ensino superior. Hoje em dia, as suas pesquisas perpassam o período da ditadura militar do Brasil, a mídia televisiva e a cultura comunista, dando foco à censura e às telenovelas, bem como às negociações e articulações para que tais produções pudessem ir ao ar. Baseado nisso, a gente vai te fazer umas perguntinhas, pode ser, professora? Vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês do meu trabalho, das minhas pesquisas, da minha trajetória. Então, professora, desde seu mestrado, você vem trabalhando com as produções do Dias Gomes, né? E principalmente com a telenovela que chama O Bem Amado. A gente gostaria de saber como que você chegou nesse objeto de pesquisa, como que isso foi sendo construído, qual o seu objetivo com esse foco? Sim. Inicialmente, a minha trajetória não é tão linear assim. Eu me formei em História, em Ciências da Religião e, posteriormente, me mudei para São Paulo, onde eu tinha uma livraria chamada Verso e Prosa dentro da Unesp. Aí lá nas prateleiras da livraria, eu sempre tendo contato com as obras do Dias Gomes e eu pensei como poderia desenvolver um trabalho. E aí, na Unesp de Assis, havia um grupo que trabalhava História e Mídia. Então, aí entrei para o grupo, passei no mestrado e comecei a me dedicar fazendo essa interlocução com uma fonte que não é tão usual assim, que é a telenovela. A gente optou por ter uma telenovela que já era comercializada, para facilitar os trâmites de análise, e esse foi o meu trabalho no mestrado. Então, eu passei toda a sociedade, a política, em um dos anos mais repressivos da ditadura militar, que a telenovela ela vai ser exibida em 1973, depois reexibida em 77, dois marcos, dois períodos importantes, cruciais para a ditadura. E posteriormente, essa pesquisa ela vai abrir toda uma série de investigações das demais telenovelas de Dias Gomes. Então, através de Bem Amado, eu pude ver que a censura realmente era muito efetiva na obra, e isso abriu o leque para que eu pudesse explorar as demais produções do Dias Gomes, fazendo essa relação com a censura. Sua tese com o título Censura Negociada, as telenovelas de Dias Gomes na Rede Globo entre 1969 e 1979, que era justamente o que a senhora estava falando, foi premiada, né, pela CAPES Tese, inclusive nesse ano. Parabéns, professora, é muito especial ter você aqui com a gente podendo falar isso. E aí, sobre isso, no início do seu trabalho, você começa destacando as várias formas de censuras que não são institucionalizadas e que elas foram aplicadas ao longo dos últimos anos. Dessa forma, nesse contexto, como que você percebe essa premiação? Qual é o significado dela para você e diante do contexto que a sua própria tese vem narrando? Sim, eu acho que a CAPES, esse prêmio, ele vem num momento muito profícuo que a gente lidou com várias práticas censórias impostas no dia a dia, principalmente entre as diferentes produções culturais, que ora cerceavam as produções culturais, seja pelo corte de financiamentos, seja por temáticas em editais, seja pela substituição de gestores em instituições culturais importantes para o país. Então, poder trazer, eu acho que uma das questões fundamentais de reconhecimento dessa tese foi essa relação entre o passado e o presente. Porque a ditadura militar, mesmo agora que a gente tem 60 anos, a gente vai estar no contexto de 60 anos do golpe, né? Que vai ser o ano que vem, mas a gente está nesse contexto. Esse passado ele não vai ser... Ele não foi, ele ainda é um passado de certa forma traumático, a gente ainda tem reverberações do presente, como fala
Tem até um livro de um historiador que eu gosto muito, o Rodrigo Pato Samota, ele vai falar que é um passado presente. Então essas interações com o passado presente, eu acho que eu consegui trazer na tese e eu acho que isso foi também um dos fatores. E professora, para o desenvolvimento desse seu trabalho, você acessou diversos acervos e trabalhou com fontes variadas. Dentre elas foram encontradas no Fundo de Divisão de Censura de Diversões Públicas e até mesmo biografias. Além dessas, a sua intenção seria também acessar os arquivos da Rede Globo, certo? Sim. Esse acesso não foi possível e, como você mesmo coloca na tese, vários outros pesquisadores também não conseguiram explorar o acervo da emissora. Por que você acha que isso acontece e como que isso impacta as pesquisas históricas? Esse é um dos desafios de todos os historiadores que se dedicam à mídia. Hoje a gente tem um arquivo, a Rede Globo é uma das principais emissoras do país, com maior conteúdo audiovisual e por mais que existam canais formais de acesso, como a Universidade, outros canais que, teoricamente, a emissora se propõe, ela não disponibiliza o acesso. Então, tem feito diferentes, insistentemente, ao longo de todo o doutorado, porque o intento inicial da pesquisa seria eu analisar os processos sensórios juntamente com as imagens que foram ao ar e fazer o cruzamento. Isso passou? Será que houve um corte aqui da censura, mas o autor conseguiu trazer a temática e levar ao ar em outro momento que passou desapercebido pela censura? Então, esse era o intento inicial da pesquisa. A análise de todas as produções de 69 a 79 não foi possível. Eu só fiz realmente esse exercício com o Bem Amado, que era a telenovela que eu tinha trabalhado no mestrado, e que eu tinha a telenovela integralmente, porque ela é comercializada. As demais produções eu fiz através de frames ou de outros arquivos, que eu consegui algumas passagens de cena. Então, um conteúdo bem menor. Mas eu tive a sorte de redirecionar a visão do trabalho para outras fontes e outros arquivos. Então, aí eu me declinei realmente para esse arquivo de diversões públicas que está salvaguardado no Arquivo Nacional. Também busquei documentos, então aí eu comecei a buscar documentos mais nessa linha política. Então o trabalho ele vai ganhando uma dimensão política ao longo da pesquisa. E aí eu fui me direcionando para esses processos sensórios. Posteriormente trabalhei com as agências de inteligência, porque elas começam a monitorar, além da censura, todos os intelectuais comunistas que adentram o meio televisivo. Eles também sofrem monitoramento de órgãos de inteligência diferentes. Então a gente tem várias agências de inteligência, seja das Forças Armadas em geral e fora dos Joint Corps. Então você tem um monitoramento desses agentes. Além disso, eu também consegui, eu consegui ter acesso ao arquivo militar, da Justiça Militar, que é uma documentação muito difícil de ser acessada. Eu consegui o arquivo militar, não consegui. E aí, a partir daí, a gente acha que o problema vai ser um e acaba sendo o outro, né? Sim. E aí acabou que nesses arquivos da Justiça Militar, eu consegui ter os dossiês de todo o monitoramento dessas agências de inteligência, mas não só porque esse monitoramento, esses dossiês, eles não eram, os inquéritos policiais militares, eles não eram exclusivos de uma personalidade, então eles envolviam várias personalidades nesse meio cultural. Então, o Processo de Dias Gomes, tem Cacá Diegues, Inda Silveira, outros intelectuais muito importantes do período que vão fazer parte. Então, o trabalho ele acaba indo, eu consegui através dessa negativa, de certa forma, redirecionar para esse âmbito político. Trabalhei em legislação censória, as encíclicas papais, porque a igreja ela também dá subsídios para o desenvolvimento
da censura. Através dessas legislações censórias eu pude ver que a censura está intrincada no aparelho do impressor, então também ela está se trabalhava conjuntamente com esses órgãos repressivos, as biografias dos agentes que trabalhavam, como não tinha acesso, eu fui através das biografias, e também muitos desses produtores já faleceram. Então, através das biografias desses autores, eu pude também ver relações que a Rede Globo estabelecia com o alto escalão militar, e entrando, são várias temáticas que o trabalho vai perpassar. Além disso, você trabalha com a dimensão da censura, que para o autor Carlos Fico foi um pilar no regime militar do país. Por outro lado, do relatório da Comissão da Verdade aqui de Minas, é possível aprender um clima de desorganização nesse trabalho de censura. Como que você complexifica a questão ao mostrar as negociações e articulações para que uma emissora liberal transmitisse as telenovelas de um autor engajado durante o período de ditadura, em que a censura era pautada na moral e nos bons costumes, mas também em questões políticas? Ou seja, na sua visão, qual a importância e o papel da censura para a permanência desse regime que durou tanto tempo, né, 21 anos? Sim. A censura ela vai ser essencial, porque eu vou fazer com que se crie um ambiente de estabilidade social, de harmonização social. Então a censura, o que ela vai fazer? Ela vai calar as vozes dissonantes. Então eu vou evitar que essas críticas sociopolíticas, críticas de costume, de moral, tudo que fosse contra essa doutrina de segurança nacional, ela se esvaziasse. Então, realmente, a censura ela vai ser muito efetiva, tanto que ela vai permanecer até o processo de abertura, e mesmo depois indiretamente, e vai garantir que essas vozes dissonantes sejam abafadas. Claro que ela não vai conseguir dar conta de toda a produção cultural do período, e a gente tem esses intelectuais de esquerda que já tinham muito capital simbólico nesse meio cultural, buscando novos espaços, justamente porque estavam sem a oportunidade de transitar ali pela censura. Seja no meio teatral, seja no cinematográfico. Então eu vou buscar outros meios. Então eu tenho uma grande parcela de intelectuais de esquerda adentrando no meio televisivo, inclusive em uma emissora que tem ligações com o próprio regime. Então a censura vai ser essencial para a permanência do próprio regime. Ela vai ser pautada tanto pela moral dos bons costumes, porque isso já era uma tradição da censura no Brasil, ela se permeava por essa moral e bons costumes, só que em períodos ditatoriais, tanto no Estado, ao longo da ditadura militar, ela vai ganhar um aspecto ideológico muito grande. E essas duas facetas, moral e costumes, elas não são descoladas. Porque se eu critico o lado moral, eles falavam que a censura moral ela também resguardava, porque o regime comunista, a ideologia de esquerda, ela vinha trazer uma distorção moral para a sociedade. Então essas duas facetas elas não são descoladas, elas são vistas de forma conjunta. A censura, desde a implementação, desde o golpe civil-militar, ela vai ser institucionalizada. Então a gente tem todo um aparato legal que vai regulamentar todos os atos censórios. Eu tenho uma coligação da censura com os principais órgãos de repressão. Então eu tenho a Associação da Censura com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, e aí eu tenho a censura, ela é subordinada ao Ministério da Justiça, e também a Polícia Federal ela tem um vínculo com esses órgãos de inteligência. Mas a censura ela vai incrustar no todo o aparato repressor. No caso da Comissão da Verdade, esse clima de desorganização da censura, então assim, eu tenho uma censura extrema, do ponto de vista legal ou organizacional, ela é extremamente utilizada. Ao longo do tempo, eu tenho a formação de técnicos censores. Então, eu começo a ter técnicos censores com nível superior.
para afinar. E eu começo a ter um treinamento desses sensores. Eu tenho cursos para capacitação de sensores para eles poderem analisar e captar algumas questões críticas, sociopolíticas que talvez estivessem intrincadas dentro da outra. Então, a gente tem uma organização do trabalho sensório. O que não se tinha, muito claramente, eram as temáticas que deveriam ser censuradas. Se tinha, mas isso variava, às vezes, de acordo com a análise de cada censura. Por exemplo, nos processos sensórios, inicialmente, em 69, por exemplo, eu tenho até um censor falando super bem da novela de Esperança, que ele fala assim super curtinho. Tinha muito isso deles muitas vezes não entenderem também, né? Sim, mas é uma criação também que o censor é burro. Essa é uma criação. Porque eles também, eles tinham análise, conseguiam entrar. No início, era mais uma análise dentro desse ponto de vista de moral e costumes, depois começou a ter essa intervenção ali mais de aspectos sociopolíticos. Mas olha, uma coisa interessante também, no Bem Amado, havia muitas críticas sociopolíticas, né? E essas críticas começaram porque era muito cômica a novela, então começaram a passar desapercebidas. Quem vai implementar, forçar a censura e inclusive ameaçar que a telenovela possa ser mudada de horário, mesmo ser totalmente vetada, vai ser a Polícia Federal. Você vai ter uma intervenção da Polícia Federal com a Divisão de Censura de Versões Públicas. A Polícia Federal vai intervir diretamente nesse processo censório e a gente tem a remodelação das temáticas. Então, se tem esses remodelamentos, isso tudo por quê? Porque a censura estava dentro desse aparato opressivo. Por exemplo, no caso do Dias Gomes, ele vai colocar que os censores eram burros e vários intelectuais vão fazer isso ao longo da carreira. Por que eles fazem isso? Para descredibilizar a censura. Só que isso não era a realidade, entende? Professora, sobre essa questão da censura que a gente estava conversando e você estava explicando, houve um processo de negociação, certo, da Rede Globo com essa censura de diversões públicas. Como que isso aconteceu? Como que foi esse processo? Porque a gente não imagina que isso é possível, né, nessa época. A gente vai ter um intenso processo de negociação com censura e esse processo ele vai ser muitas vezes intermediado por pessoas chaves, ora civis, que tinham um grande trânsito junto ao regime, como, por exemplo, um jornalista chamado Eduardo Eriksen. O Eriksen ele também tinha um programa extremamente ufanista, chamado Ordem do Dia, que era um telejornal que passava 2 vezes ao longo da programação. E em contraposição, a Rede Globo, ela vai também trazer no seu quadro, incorporar no seu quadro de funcionários, justamente para facilitar esse processo de negociação, ex-militares. Então eu trago pessoas que ocupavam o alto escalão militar para integrar o quadro de funcionários da emissora. Isso vai facilitar uma série de negociações internas, seja mesmo para ampliação de redes, seja para negociar processos internos da emissora e seja para negociações com a censura de versões públicas. Então, esses profissionais eu trago também um ex-censor para fazer parte da Rede Globo, para estabelecer a autocensura da emissora. Porque eu estabelecendo a autocensura, eu limitava, fazia um filtro sensório inicial. Isso vai limitar que a empresa tenha prejuízos financeiros. E aí vai facilitar que a obra pudesse passar de forma mais tranquila pela divisão de censura de versões públicas. E aí essa incorporação desses ex-militares, desses ex-censores no quadro de funcionários vai facilitar consideravelmente esse processo de negociação com a censura de versões públicas. E aí vai fazer com que, só que até mesmo, por exemplo, essa intensa negociação não vai impedir vetos integrais. Então, por exemplo, a gente tem o veto integral a uma telenovela que estava prevista, que já tinha sido veiculada, já estava sendo apresentada para o horário o horário nobre, das 8h30 da noite. E aí essa telenovela, como as demais
Produções de Dias Gomes, ela foi inicialmente encarcerada no horário das 22 horas, porque todas as obras do Dias Gomes, como ele já era um intelectual comunista, já era perseguido pela censura lá do teatro, ele não vai, nesse momento, entre os anos 69 e 79, nunca chegar ao horário nobre, que era o horário de maior audiência. E aí essa telenovela ela vai ficar, ela vai ser a primeira projeção de uma aprovação para o horário nobre, que vai ser o Roque Santeiro. Só que aí o que vai acontecer? Aí tem até um caso muito interessante, que aí ninguém vai ficar sabendo por que a telenovela vai ser vetada. A telenovela foi integralmente vetada, nas vésperas da estreia. E aí aconteceu até um evento que distendeu esse alinhamento da Rede Globo com o regime, quase rebentou essa fina ligação que a Rede Globo, essa intensa ligação que a Rede Globo mantinha com o regime. E nenhuma dessas negociações, nem mesmo o Eriksen indo lá, que era amigo pessoal do Médici, de outros presidentes, nem ele conseguiu intermediar esse veto integral. Anos depois de passado muito tempo, se saiu a notícia do porquê do veto. Que o Dias Gomes tinha ligado para um historiador chamado Nelson Werneck Sodré. Então, eles estavam conversando e falou assim, você não vai acreditar. Eu estou lançando o Berço do Herói em uma nova roupagem. O Berço do Herói era uma peça que havia sido censurada. O texto me falava sobre as forças militares e ele tinha sido censurado. Então eu só dei uma outra roupagem e tal. Esses censores não entendem nada e vai passar essa novela. A partir dessa escuta, que se chamava na época Dragão, eles vão vetar a telenovela. Só anos depois que a gente tem esse desfecho dessa produção. Nossa, como pode, né? Para finalizar essa entrevista, a gente queria falar agora com a Emila, professora de educação básica. Falando na educação básica, mas também num público mais amplo, a gente percebe uma dificuldade de todo esse conteúdo, por exemplo, que a gente teve agora de conversa, chegar a esse público, né? Esse conteúdo, essas informações ficam mais presas dentro da universidade. Você acha que tem como? E sim, qual a maneira que você pensa de politizar mesmo, assim, de democratizar o conteúdo que é produzido dentro das academias no Brasil? Uma das questões que eu perpasso no trabalho foi que todos esses ecos de autoritarismo que a gente tem vivido no presente, eles são muito reflexo, se reverberam também, porque a gente não entendeu, não trabalhou com a memória dessa ditadura. A gente não levou para o espaço público, a gente não discutiu esse evento traumático, a gente não teve representações, a gente não teve uma participação e engajamento. Pelo contrário, esse período de transição, a gente teve um silenciamento, a gente teve um abafamento de vozes, que a gente só vai ter a nossa comissão da verdade anos e anos depois desse processo de transição. Então, esses apagamentos, esses silenciamentos geraram um distanciamento do que foi realmente esse período e proporcionou hoje um certo revisionismo ideológico, que a gente vem lidando com ele e, como historiador, a gente tem que se posicionar. Então, eu acho que, tanto na educação básica, principalmente em todos os ambientes, seja no ambiente virtual, seja nos espaços públicos, seja através de memoriais, de museus, a gente tem que discutir esse passado, trazer à tona diferentes facetas da ditadura. Então, a gente tem ali que afetaram a vida de muitas pessoas, seja na questão dos presos políticos, seja na gentrificação da violência contra moradores de favelas no Rio de Janeiro, seja o impacto psicológico que isso causou, seja mesmo nesse autoritarismo que às vezes se reverbera também nos lares, né? Então,
você tem diversas formas que esse passado pode ser abarcado. Então, eu acho muito importante ter um espaço como esse, que vocês estão me proporcionando, para falar um pouquinho da minha pesquisa também, trazer uma luz, assim, fazer com que as pessoas conheçam um pouco do que foi a censura, do que foi esse período, como as representações culturais elas vão ser limitadas nesse período, como a gente tem um abafamento de voz que eram dissonantes, que a gente viu isso um pouco, teve, mesmo não institucionalizadas, mesmo partindo contra a Constituição de 88, a gente teve uma incidência efetiva de práticas censórias no período atual. Então, essa discussão ela tem que estar em todos os espaços da sociedade brasileira, que vai promover uma democratização, vai promover, vai cortar um pouco essa alienação, né? E vai impedir que a gente não tenha revisionismos ideológicos, e sim a gente pode ter revisionismos históricos, onde a gente tem uma diversidade de temáticas, onde a gente apresenta outras críticas, observa esse período por diferentes prismas, mas sempre dentro de uma perspectiva científica, sempre com rigor, sempre observando os eventos históricos, sempre amparado por uma metodologia e um conhecimento que é tão caro a todos nós historiadores. Professora, a gente fica muito feliz por você ter cedido esse tempo para a gente, para falar da sua pesquisa. Para mim foi um prazer, gente. Adorei. A gente agradece em nome do LINS e a gente agradece, eu agradeço de forma pessoal, foi muito agregador. E é isso, tenha uma boa tarde. Tomara que sua vinda em São João del Rei seja muito boa. Já está sendo. Muito obrigada, viu, gente?